noite, colegas, ou futuros colegas, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o E-Social e a EFD-REINF, né, e os novos desafios que surgem para o profissional contábil do terceiro setor. Não é um curso de E-Social e nem de EFD-REINF, tá? É uma palestra, a gente vai falar sobre alguns pontos principais, mas especialmente focado na questão da atuação do profissional contábil. A gente tem escutado... não me apresentei, desculpa. Eu sou a Gabriele, tá? Gabriele Schmidt. Eu trabalho no terceiro setor já faz uns 8 anos, mais ou menos. Estou na comissão de estudos do terceiro setor. Atuo na comissão de forma voluntária, né? E por isso estou aqui fazendo a palestra para vocês. Então, assim, nosso objetivo aqui, então, vai ser falar sobre a atuação do profissional contábil em si, para deixar de ouvir coisas do tipo, E-Social não é com o contador, é com o RH. E-Social é do DP. Então, é isso que eu quero tentar quebrar um pouquinho, essa visão do contador, porque eu entendo, e acho que isso também é da maioria dos colegas, né, e principalmente da comissão, que o contador ele tem que assumir uma postura mais gerencial dentro da instituição, principalmente nas instituições do terceiro setor, que a maioria das instituições são instituições pequenas, com uma estrutura, às vezes, mais enxuta, e que dificulta que todo mundo tenha essa questão de fazer o planejamento. Então, essa parte vai ficar com o contador. Então, a gente vai focar muito nisso. Como é que eu separei, né, aqui para a gente falar um pouquinho? Como é que eu montei a apresentação? A gente vai fazer uma contextualização, né, do terceiro setor, vai falar do E-Social, propriamente dito, né, do cronograma de implantação das instituições do terceiro setor, principais eventos, falar da EFD-REINF, a questão das retenções, né, que é o que a gente mais vai utilizar, as instituições do terceiro setor, e focar de novo no final, lá, concluir com a atuação do profissional contábil. Eu trouxe aqui uma imagem que é bem, eu acho ela simples, mas ela é bem a mensagem que eu quero passar assim, inicialmente. Isso é uma representação gráfica, né, que se usa muito para falar do terceiro setor, dos 3 setores da sociedade do terceiro setor. É uma roda, né, gente? Vocês podem ver que é uma roda. Se não tiver esse pedacinho aqui, ela não gira, ela não funciona. Então, o Estado, claro, desempenha um papel essencial na sociedade, as empresas, o comércio, a indústria, mas se não tiver o terceiro setor, isso aqui não gira. Por quê, né? A gente sabe das condições do nosso país. O Brasil ele é um país marcado por uma grande carência de assistência à pessoa e de respeito à dignidade humana, né, de homens e mulheres. Então, o terceiro setor acaba, de uma certa forma, vindo para suprir essa carência, naquilo que o Estado não consegue suprir, porque ele é incapaz. Então, o terceiro setor acaba ocupando esse lugar de destaque. E ele emprega pessoas, e ele recebe recursos, e ele presta contas, e ele presta contas também para o fisco, então ele também faz a economia girar de uma certa forma. Então trabalhamos com a questão social, trabalhamos com a filantropia, mas a gente não deixa de ser um setor econômico. Falando ainda sobre essa questão do contexto, né, das entidades do terceiro setor, além de tudo isso, dela ter essa grande responsabilidade social, ela ainda sofre uma certa dificuldade naquilo que diz respeito aos recursos, a captação dos recursos, né? Então, quando não é a parceria direta público-privada, como a instituição faz para se manter, para pagar as pessoas que colaboram dentro dela? Então, é uma dificuldade, então já é um cenário complicado trabalhar com as entidades do terceiro setor. Então, além de lidar com tudo isso, né, ela ainda tem que cumprir com as obrigações legais e fiscais e ainda prestar contas. Por quê? Porque ela, na medida em que recebe recurso público
E na medida em que trabalha com questões sociais, cresce o interesse da população em saber o que ela está fazendo. Até em função disso que surgiu o marco regulatório, né, que tem se falado muito nessa questão do terceiro setor. Então, à medida que vai ganhando importância, vai também aumentando a fiscalização. A gente tinha uma ideia, há alguns anos atrás, quando começou todo o projeto SPED, terceiro setor não vai entrar. Terceiro setor não vai entrar. Era isso que a gente imaginava. Mas não, né, gente? Veio o decreto 6.022, lá em janeiro, e aí começou as novidades. ECD, EFD, a nota fiscal eletrônica e agora o E-Social. Não vai atingir o terceiro setor, não vai ser obrigado. Não aconteceu assim, né? A gente sabe hoje que já está aí o cronograma, conforme a gente vai ver. E quais são os objetivos, então, do projeto SPED, dessa novidade, que já não é tão nova assim, né? Porque começou em 2007. Quais são os objetivos, né? É promover a integração dos fiscos, de forma a racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias. Que legal, isso vai facilitar um monte para o contador. Então, o objetivo do SPED é ajudar o contador, é ajudar a instituição. Óbvio que não, né? É tornar mais célere a identificação dos ilícitos tributários. É a Receita Federal, é o fisco. O objetivo deles é esse, é aumentar a fiscalização. Claro que se a gente pensar no projeto todo e na questão de diminuir as obrigações, né? As obrigações acessórias, unificar, claro que é útil também para o contador. Mas a gente não pode se iludir e achar que isso é só benéfico para nós, né? A gente tem que ver que isso, o objetivo é fiscalizar. Então, as informações que a gente vai colocar lá e que a gente vai estar prestando em todos os produtos, assim dizendo, do SPED, são informações que vão ser cruzadas e vão chegar lá no fisco no final. Aqui falando um pouquinho, né, propriamente do E-Social, só para fins assim da gente ir distribuindo os assuntos da palestra, embora todo mundo já saiba que é um sistema então que unifica as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Então ela amplia e muito o que o CEFIP fazia. Então o CEFIP, ele praticamente, se a gente comparar com o E-Social, ele não tem nada, né? Porque o E-Social, ele abrange muito mais informações. E aqui, né, a questão do que a gente vai botar lá, os vínculos, as contribuições previdenciárias, folha de pagamento, as comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escrituração fiscal e as informações sobre o FGTS. Claro que isso vai reduzir a burocracia para as empresas e vai substituir o preenchimento e a entrega de alguns formulários e declarações. Mas como eu já disse antes, e frisando de novo, o objetivo vai ser fiscalizar as instituições. Então, ela faz uma coisa que é bem inovadora, assim, né? Se a gente pensar do que a gente tinha de obrigações, ela vai unir esses 4 órgãos aqui num sistema só. Receita Federal, né? Com a DIRF, a Previdência Social, o Ministério do Trabalho, a questão trabalhista, né? Os fiscais trabalhistas aqui vão entrar também olhando essas informações, e a Caixa Econômica Federal. A longo prazo, não de imediato, né? A gente tem algumas obrigações que, com certeza, elas vão deixar de existir com o tempo. A DIRF, a RAIS, o CAGED, esse perfil profissiográfico previdenciário, que é uma informação que a gente tinha que estar preenchendo aqueles relatórios, né? O CAT e os afastamentos. Isso aqui são coisas que a gente ainda vai ver como vai funcionar. Mas, de imediato, o que a gente já vai poder perceber? A questão da folha de pagamento e o livro de registros empregados. Isso a gente já vai ver em seguida já sendo substituído. Assim como a GFIP e a CEFIP. Que acredito que é o sonho da Receita eliminar isso aqui, né? Porque eles não conseguem acessar nada das informações hoje que são enviadas ali, né? Então, a Receita tinha essa dificuldade, eles não conseguem, né? E agora, com o E-Social,
eles querem já acabar com isso aqui. Aqui está o cronograma, que foi publicado dia 29 de novembro, né? Nós temos aqui as grandes empresas e as demais empresas e os órgãos públicos. Onde a gente está? Terceiro setor, demais empresas. Então, esse é o cronograma que nós vamos ter que seguir nessa questão da implantação do E-Social. Então, de imediato, né? Que julho, se a gente pensar, já é agora, né? Daqui a 2 meses. É o cadastro do empregador. Então, são as empresas onde nós trabalhamos ou os nossos clientes. A informação da pessoa jurídica, né? E as tabelas. Essas tabelas dizem respeito à parametrização da folha, são aqueles dados que são importantes, que nós vamos alimentar depois os eventos com base nessas tabelas. Então, aqui tem que ter muito cuidado. É a função de RH? Só de RH? Será que o contador não tem que estar aqui? Onde é que a gente vai botar os percentuais lá de desconto e retenção da folha? Dos trabalhadores avulsos, do autônomo? Será que é só questão de RH? Então, aqui eu entendo que o papel do contador é vital também. Aqui, os dados dos trabalhadores e os vínculos. Aqui já é aquela complicação toda do cadastro do funcionário, que eu acho que quase todo mundo já ouviu falar, né, da questão da qualificação cadastral, do CPF, do NIS, data de nascimento. Eu vou falar mais um pouquinho depois na apresentação sobre isso. Mas aqui tem uma questão muito complicada. Está bem difícil isso, tá? Até as empresas que têm, as grandes empresas ali, têm bastante dificuldade. Existe uma questão do NIS, eu vou falar depois, mais calma nisso, mas isso aqui é muito importante, atenção. Depois, em novembro, nós temos a folha de pagamento. Em janeiro, substitui-se já o GFIP. E, por último, ali a questão dos dados de segurança e saúde do trabalhador. Então, aqui um pouquinho do que eu já falei, né, na questão do cronograma. Voltando, peraí. Então, julho, como eu falei, são as informações relativas às empresas, né, os cadastros do empregador e as tabelas, reforçando. Em setembro, os trabalhadores, os vínculos, os chamados eventos não periódicos, que são os eventos trabalhistas, como as admissões, os afastamentos. Depois, a gente, em novembro, já tem a folha. Consequentemente, a substituição da GFIP. E, na última fase, então, os dados de segurança e saúde do trabalhador. Aqui, algumas coisas que não estão expressamente ditas no cronograma, que saiu da resolução do comitê, né, que é responsável pelo E-Social, mas que a gente imagina que é isso mesmo, porque eu vou explicar aqui, vocês vão entender por quê. A questão dos eventos não periódicos diz que começa em setembro, certo? Obviamente, então, a partir do dia 1º de setembro, todos os eventos, então, que são de cunho trabalhistas, eu tenho que começar a informar. Por exemplo, a admissão. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer, então, que a partir de 1º de setembro, todos os eventos trabalhistas eu tenho que informar conforme os prazos. Ou seja, admissão um dia antes da pessoa começar a trabalhar. E assim por diante, cada um daqueles eventos. Eu vou mostrar também num outro slide depois essas datas. Outra questão, o desligamento, tá? Com o que vai gerar, no caso, já o cálculo da rescisão e já o pagamento do recolhimento do imposto quando houver, né? Lá fala que eu vou começar a enviar a folha em novembro. Então, o primeiro desligamento que eu fizer a partir de 1º de novembro já é ali. Isso não está escrito lá, mas a gente deduz que é assim, porque, né, de acordo, vai ser o primeiro evento de folha. E o FDRINF, né, também não tem um prazo bem lá definido, mas para o terceiro setor, como a folha vai ser em novembro, a gente sabe, então, que vai ser em novembro. Tá, falei tudo isso, os prazos estão ali, apavorei bastante, espero. O
que eu tenho que fazer? Eu, contador da instituição, ou eu, contador que tenho clientes que vão ter que seguir esse cronograma. Eu tenho que auxiliar no planejamento dessa instituição. Eu tenho que auxiliar ela a definir o que é importante fazer. Primeiro, quais são as etapas a seguir? Estruturar o trabalho, ajudar, apoiar o RH. Avisar os dirigentes, temos que fazer isso. Então, a primeira coisa é a atualização dos dados dos trabalhadores. Tá? Esse é o primeiro ponto. Para depois fazer a qualificação cadastral lá no aplicativo. Eu vou mostrar isso também depois para vocês. Os laudos ambientais e as condições de risco. Isso aqui também sempre é outra questão importante. O contador acha que não tem nada a ver com isso. Desculpa, colegas, mas a gente tem que mudar de postura. Eu não emito laudo, ok, a laudo ambiental não é comigo. Mas eu vou ter que saber se isso aqui está certo, se as datas estão corretas, se esse lado está atual, se as informações que eu preciso para preenchê-la no e-social, que o RH vai colocar no e-social, estão corretas. Então, isso aqui tem que ser verificado. Aqui, de novo, a questão que eu já tinha comentado, né, dos impostos, encargos da folha, o FGTS, o INSS, Imposto de Renda e a contribuição sindical. Isso aqui temos que auxiliar o departamento de pessoal. Instituições do terceiro setor nem sempre têm aquela estrutura do sistema que importa, que valida tudo direitinho. Às vezes não tem. Então, vamos olhar isso com atenção. Analisar os contratos com terceiros, pessoa física e pessoa jurídica. As retenções na fonte, aquelas retenções que a gente faz antes de pagar a pessoa física ou a pessoa jurídica. Vamos olhar isso aqui também. Principalmente a questão da pessoa física. Teve uma alteração no projeto do E-Social, que os autônomos saíram do E-Social, mas eles estão na FDRINF. Então, continuo tendo que fazer a mesma coisa. Se ele tem vínculo com outra empresa e ele já faz uma retenção, que eu acabo deduzindo na hora de fazer a retenção no recibo que eu estou pagando para ele, eu tenho que informar isso. Qual é o CNPJ, quanto que ele já contribuiu, eu vou ter que fazer essa informação. Isso agora no FDRINF, né? E, por fim, eu tenho que capacitar e deixar a instituição inteira ciente. Porque o E-Social é um projeto grande, é uma coisa importante para a instituição. Então, eu tenho que capacitar e integrar todos os envolvidos, para que eles tenham a ciência do quão importante é o trabalho deles e como isso vai mudar. Até para o próprio empregado, né? Que é a questão da segurança dele mesmo, porque a gente não pode esquecer que, além de toda a questão fiscal, isso também é para proteger o trabalhador, né, o empregado. E a questão de manuais de procedimentos internos. Porque como está mudando toda hora a questão de legislação e atualizando e saindo layout novo, é importante se mantendo isso aqui, o manual. Porque daqui a pouco sai alguém, troca a pessoa e aí ninguém sabe como estava sendo feito. Então, é importante também auxiliar no desenvolvimento desse manual. Falando propriamente dos eventos, né? Ficou dividido no E-Social em 4 eventos. Eventos iniciais, eventos de tabelas, não periódicos, que são os trabalhistas, né, que eu até já comentei alguns, e os periódicos, que é a folha propriamente dito, que é o que vai substituir o CEFIP. Falando então dos eventos iniciais, é o primeiro grupo que vai ser enviado. É onde a gente vai fazer a classificação fiscal e tributária da instituição. São vários campos para preenchimento, né, que dão toda a cara da empresa, a cara da instituição que a gente está informando lá no E-Social. Para nós, no caso, empresas do terceiro setor, né, é lá que a gente vai fazer um indicativo, que é uma entidade sem fins lucrativos. É lá que eu vou dizer se ela é uma entidade de prática desportiva. É lá que eu vou dizer se ela é isenta, imune, porque se ela tem algum certificado de isenção. E se tem o SEBAS, tá? Claro que não é só dizer se tem ou não tem, né? Tem vários campos lá nas tabelas que vão pedir para a gente informar. Data que ela adquiriu a isenção, né?
O protocolo e o número dessa isenção também são informações, dependendo do tipo de certificado, que vão ir lá. E aí, falando um pouquinho dos eventos de tabela, são os eventos que vão completar os iniciais e validar as informações dos eventos periódicos e não periódicos. Aquilo que eu falei lá no início, né? É os parâmetros. A maioria das empresas contábeis tem sistema e que faz isso, mas aquelas entidades, volto a dizer, pequenas, não tem, né? Então, isso aqui tem que ser visto manualmente por essas instituições. Os eventos de tabela, então, também fazem parte da primeira fase. E uma coisa importante, tá, que também a gente comentar, eles não são excluídos. Fiz uma informação, mas mudou, não é mais aquilo. Eu tinha um funcionário que eu calculava forma, pagava insalubridade e passei a pagar periculosidade. Eu não vou excluir, eu vou botar uma data de fim. Aí eu finalizo aquela informação e coloco a informação nova. Não se exclui. Até para ter registro, né? Porque eles todos ficam no registro de forma histórica. Até eventos que eu encerrei, eu pagava uma gratificação e não pago mais, quero tirar de lá. Fim, não é excluído. Eu coloco a data de validade mesmo daquele evento. Falando um pouquinho, então, do cadastro de vínculo, que é o cadastro do trabalhador, do empregado. Esse é o registro complicado. A maioria das empresas não mantém um cadastro atualizado dos seus funcionários. A gente sabe que tem problema, desde data de nascimento até endereço, porque aqui eu estou simplificando essa informação para qualificação cadastral, tá, gente? Mas lá no evento de tabelas, lá onde tem todas as informações que precisa, são 2 folhas de dados. Quando tem filho, quando tem dependente, no caso, pede tudo, assim, é bem completa mesmo. O que a gente tem que ter atenção aqui, tá? Essa questão da qualificação cadastral, para fazer a validação. É que essas informações aqui, normalmente estão erradas. Por que usar o NIS, né? Por que não é o PIS, PASEP, né, que a gente está acostumado? Porque a Receita Federal ela teve que encontrar uma forma de unificar. O que acontece hoje, tá? É muita confusão no PIS. Muitas empresas, na hora de contratar o funcionário não leva o cartãozinho do PIS do primeiro lugar que ele trabalhou. Aí o que a empresa faz? É mais fácil, faz um novo. Aí a mesma pessoa, às vezes, tem 3, 4 PIS. Acontece muito isso também com o autônomo. Trabalhou a vida toda como autônomo, mas as empresas não perguntaram para ele se ele já tinha um número. Foi lá e cadastrou um outro número. E assim está estabelecida a confusão. Pessoas que trabalharam, tinham PIS nas empresas privadas normais e aí passaram em concurso. Tem PASEP. Então, como unificar isso, né? Aí a Receita, não, nós vamos usar o NIS. O NIS é o cadastro do cidadão. E aí está obrigando as empresas a fazer isso aqui. Qualificação cadastral. Deu problema, não fechou, a gente vai ter que orientar os colaboradores a irem na Caixa ou no INSS arrumar esse cadastro aqui. Porque a gente vai precisar ter essa informação e unificar ela para mandar o E-Social. Então é muito importante. Até nome. Uma letrinha errada no nome não faz a qualificação. É exatamente o que está na Receita Federal. E volta. Aqui está a telinha, né? Para quem não viu ainda. Eu botei porque a gente conversa com os colegas, assim, corredor, conversa com outras instituições e tem pessoas que ainda não entraram na tela de qualificação cadastral. A gente já tem que fazer isso aqui agora, em julho. Algumas empresas já estão fazendo e tem gente que nunca entrou no portal do E-Social e viu que existe isso aqui. Tem empresas de softwares desses softwares contábeis que já trazem isso no próprio programa, né? Mas as que não têm, vão ter que entrar lá e fazer dessa forma. Algo importante, eu não comentei ali. Tem que fazer um por um. Deixa eu voltar aqui.
Eu tenho que fazer um por um, botar CPF por CPF. Minha instituição tem várias pessoas que trabalham nos projetos na universidade, são professores, eu vou ter que fazer um por um. Não, eu posso fazer um cadastro em lote, que aceita até mais de 10 empregados. Então, não é uma coisa tão impossível. O retorno é que tem que ser mais ágil. Demora 48 horas, tá? Fazendo isso, para mim, receber o resultado são 48 horas. É o que está previsto, né, no portal. Falando agora, então, sobre os eventos trabalhistas, que são aqueles não periódicos, como uma admissão, por exemplo, né, que a gente comentou também já antes ali. Então, ela é esse fato jurídico trabalhista entre empregador e trabalhador e é de natureza informativa, porque eu não gero valores para recolher, para pagar, eu não gero essa obrigação, é só a questão de informação mesmo. Aí, como eu falei também, né, ela passa, a partir de setembro, a ter a obrigação quando ocorre. Tem uma tabela ali que eu vou mostrar os principais eventos também, com as datas ali para vocês saberem. Aqui, ó. Então, os principais eventos, né, aqueles mais comuns de acontecerem nas instituições. A questão da admissão, que é até o dia anterior ao início da atividade. Então, contratei, começo a trabalhar, amanhã já tenho que informar, né, hoje. Nessas últimas atualizações do E-Social, aqui aconteceu uma coisa bacana, assim. A Receita é sensível a essa questão, porque a gente contrata, chama e daqui a pouco a pessoa não veio trabalhar. O que eu faço? Fiquei lá preenchendo aquele monte de cadastro, botei aquele monte de dados lá do funcionário e ele não apareceu. Eu tive um tempo, perdi um tempo, né? O funcionário lá da RH, meu funcionário perdeu um tempão ali fazendo aquilo e jogou fora e não teve o que fazer. Então, agora a Receita tem esse registro preliminar lá dentro do E-Social. Eu cadastro informações básicas, são 3 informações, CPF, data de nascimento e a data da admissão, e mando. E aí eu ganho tempo para preencher o resto até o envio da próxima folha. Então, ficou bom assim, né? A gente pode fazer a informação mais rápida, eu já informo no prazo que diz lá, um dia antes da admissão, mas eu não tenho aquela obrigação de preencher aquele monte de dados no funcionário. Aqui, o CAT, né, que obviamente é o dia seguinte ao acidente, a gente pode pensar que isso é bem lógico, porque para a Receita saber, o Ministério do Trabalho também ter essa informação, teria que ser imediatamente mesmo. O aviso prévio, aqui é só o trabalhado, que é até 10 dias da ocorrência, porque se for o indenizado, entra como o desligamento, que são os eventos daí que geram o DARF, que geram valores, e aí entram no prazo do envio da folha, que é novembro. A convocação de trabalho intermitente, essa aqui é uma novidade, né, trazida, é um contrato novo que veio na reforma trabalhista. Aqui a gente ainda tem algumas dúvidas, assim, até trocando com colegas, porque lá na legislação eu tenho que chamar a pessoa e tem um prazo. Daqui a pouco ela não vem, né, porque é um contrato que permite isso. E aí ele diz que eu tenho 10 dias da ocorrência. Tá, mas se não acontecer, se ele não se apresentar para trabalhar, como é que eu vou fazer para excluir isso? Né? A gente não sabe isso ainda. E até porque mudou essa questão da convocação. Né? Hoje venceu a medida provisória, que alterava vários dispositivos da reforma trabalhista, e a gente não sabe como vai ficar isso aqui. Porque tinham várias coisas de mudança, assim, e uma delas era o contrato de trabalho intermitente. Então, não sabemos ainda como vai ficar. Ainda aqui os eventos não periódicos trabalhistas, esses todos aqui eu tenho prazo até o envio da folha. Tá? Então são mais tranquilos, eu vou ir preenchendo para alimentar e enviar junto com a folha. Ainda falando aqui também sobre os eventos trabalhistas, eu acabei já falando dos autônomos, né? Mas dentro do E-Social ainda tem os trabalhadores avulsos, os dirigentes sindicais, os estagiários e os diretores, não empregados e cooperados. Então, ainda estão no E-Social. É só os autônomos mesmo, que pode ser informado no E-Social de forma facultativa, mas
não faz muito sentido porque eu vou colocar eles lá no FDRINF, né? Então, não teria porquê. Existe uma validação, prévia validação, né? Conforme vai fazendo o e-social, mas é em cima das próprias informações que nós mesmos fomos gerando dentro do sistema, nas tabelas, nos eventos iniciais. Então, isso ele já vai validando. Tipo, eu não vou poder fazer o desligamento de uma pessoa que eu não cadastrei. Eu não vou poder fazer uma reintegração de alguém que eu não fiz o afastamento. Então, esses, podemos dizer, né, eventos validados dentro do próprio sistema, eles funcionam e ocorrem. E aí aqui os eventos periódicos, né, que vão substituir o CFIP, que é a folha. É a nossa folha de pagamento, onde vai ter as informações do salário, do que está sendo pago para o empregado. É até o dia 7, né, do mês seguinte, isso não mudou. Então, se a obrigatoriedade é novembro, quando é que eu transmito a minha primeira folha? 7 de dezembro. Ela tem um detalhamento, então, como a gente já conversou também, muito superior ao da CFIP, porque ela permite o cruzamento das informações e vão ser a base para a apuração dos valores a recolher e a pagar. Questão do regime de competência, né, para a folha, isso se mantém, só regime de caixa para pagamentos de rendimentos de trabalho, que é o estagiário, o trabalhador avulso, esses é por caixa dentro do e-social. Tem um encerramento, tá? Daí falando já uma parte mais operacional, eu faço o fechamento da folha e faço o evento de encerramento daquela folha. Isso também é assim dentro do e-social. E as empresas que não têm movimento, como funciona? No primeiro mês do ano seguinte, no caso de janeiro, eu vou lá e faço um fechamento dos eventos periódicos, quando a empresa não tiver movimento. Aqui falando também da questão mais operacional, do envio do e-social, né? É um arquivo eletrônico transmitido pela internet, que só valida a integridade formal, tá? Não existe programa gerador de arquivo e nem programa validador. Enviou, enviou. Então, ele não vai avisar coisas erradas, tá? Não vai. No princípio, está escrito lá que não vai. Ele só vai gerar um protocolo de envio na hora, né? Mas aí depois aqui, ó, na hora de entrega, ele faz um recibo. E é esse recibo que a gente vai usar para retificar ou excluir alguma coisa. O próprio e-social, né? O próprio envio de algum evento que não foi correto. Então, tem que ter bastante cuidado. Protocolo é só quando eu faço a remessa. O recibo, ele vem depois, tá? Certificado digital, precisa? Precisa. Antes era só A1, né? Agora pode A1 ou A3. Pode CPF, pode CNPJ, o CPF do representante da instituição. Pode também procuração eletrônica. Então, aqui é bacana para os escritórios, né? Os escritórios contábeis, os contadores que têm os clientes. Faz a transmissão e faz a assinatura de documentos. É os momentos que eu vou utilizar o certificado. Quem está dispensado de certificado digital? O MEI, que até não entra na questão do terceiro setor, mas é bom a gente saber, né? A microempresa e a pequena empresa, com até 3 funcionários. Produtor rural, quando pessoa física, até 7 funcionários. São os casos em que estão dispensados a utilização do certificado digital. E aí a questão da geração das guias, né? Do DARF, da GPS. GPS não existe mais. É tudo no DARF. E aí onde eu vou gerar tudo lá na Receita? Não. Eu ainda vou entrar na Caixa e vou gerar a guia do Fundo de Garantia. Então aqui ainda temos mudanças, provavelmente irão ocorrer. Porque eu imagino que a Receita não quer deixar isso com a Caixa, né? Ela quer essa informação.
Ela não vai querer deixar com a Caixa Econômica Federal. Então, aqui provavelmente teremos mudanças. E aqui, a questão da geração das guias, viemos então para a DCTF Web. Outro produto do SPED, junto com o E-Social. Então, ele vai receber as informações do E-Social, vai receber as informações da FDREINF, que a gente vai ver depois, e vai gerar as nossas DARFs, com o INSS e com o Imposto de Renda. E as outras retenções, né, que vão vir aqui da FDREINF. Então, falando um pouquinho, né, da DCTF Web, ela é bem recente, né, ela veio com a instrução normativa agora, de fevereiro. Ela vai receber e consolidar as informações apuradas lá na FDREINF e no E-Social. Vai fazer a verificação dos créditos, né, importados. Vai permitir exclusões, suspensões, parcelamentos, compensações e pagamentos e vai gerar um saldo a pagar. Vai permitir retificação, consultas e geração de relatórios. Qual é o prazo? Até o dia 15 do mês seguinte. Mensal, portanto, né? Até porque eu preciso gerar a DARF que vence no dia 20. Sim. Desculpa o seu nome? A Eliane está perguntando, o pessoal que está assistindo via internet, tá? Vou repetir a pergunta. Se ela vai já substituir a DCTF que é enviada mensalmente. Agora, no início, sim. A gente não tem uma data lá prevista para acabar. Então, por enquanto, vai ser as duas informações. Eu acredito que vai vir algo agora, já em seguida, que mude isso. Mas, por enquanto, ainda não, tá? Então, todas as retenções... Falando já de FDREINF, né? Eu acabei indo aqui, passei os slides rápido. Vamos voltar aqui. Que eu acho que talvez responda, falou do DCTF, mas a gente não falou de uma outra declaraçãozinha que a gente fez recentemente e que foi uma correria, que é a DIRF. Acabou a DIRF, então, se eu estou informando tudo mensal, acabou a DIRF. Não faço mais DIRF, graças a Deus. Não, ainda não. Por quê? Porque eu vou começar a fazer a DCTF Web e o FDREINF agora. Então, os meses janeiro, fevereiro, março, que já passou, eu vou ter que fazer a DIRF. Então, ano que vem, a gente ainda vai ter DIRF. DIRFs acabando mesmo só em 2020. Né? Mas em 2019 ainda faremos DIRF. E aí é que é muito legal se a gente pensar, né, que antes ela era anual, e agora, a Receita vai ter todo mês as mesmas informações da DIRF. Todo mês. O que a Receita será que quer com isso, gente? Eu me pergunto isso muito. Porque ela vai poder checar isso aqui já, né? De imediato. Então, DCTF Web vem informação do E-Social e da FDREINF. Então, vamos falar um pouquinho sobre a FDREINF, né? A FDREINF, ela compreende todas as retenções do contribuinte sem relação com o trabalho, que são os autônomos que eu falei antes, que a gente conversou antes, e as empresas pessoa jurídica, que a gente já informa também na DCTF. Então, essas informações eu vou colocar a partir de agora, né, na FDREINF, a partir de novembro. Também tenho que informar a questão da receita bruta para apuração de contribuições previdenciárias. E no mês que não teve retenção, eu tenho que enviar igual sem movimento. O prazo é o mesmo da DCTF Web, dia 15. Falando então ainda de FDREINF, os débitos que constam lá, então, né, são as retenções feitas sobre as notas, a pessoa jurídica, que são os serviços tomados, né, cessão de mão de obra, comercialização de produção rural, aqui muita questão do terceiro setor, né, quando tem patrocínio a clubes de futebol e receita de espetáculos desportivos.
E a desoneração da folha que não atinge o terceiro setor, né? Mas também vai ser informado lá na FDREINF. Os créditos, então, são as retenções sofridas na nota, que aqui no terceiro setor praticamente não existe, né? Então, vai gerar mais a informação do que eu retenho mesmo, né? Que a maioria das instituições, elas têm a questão da imunidade ou da isenção, né? Mas se reteve, né, aí vai ter que, foi retido dela, ela vai ter que informar. Então é o imposto, não só o imposto de renda, como a gente fala sempre, né, mas todas as retenções da nota fiscal da pessoa jurídica. Contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS e o PIS/PASEP. E, de novo, a questão do INSS de 11% quando houver cessão de mão de obra. Tudinho lá na FDRI. Aqui, antes, a gente só avisava o RH, né? Lá na contabilidade ou no contas a pagar, teve retenção de 11%, né? A gente só avisava o RH. Agora não, né? Vai ter que colocar lá na FDREINF junto com as retenções fiscais. Então, é uma informação previdenciária que era de folha, que não ia na DCTF, né? Agora vai. Aqui falando um pouquinho, né, de novo, da questão dos clubes de futebol, que também vão ter que centralizar as informações lá. E depois de conversar, né, com você sobre tanto o E-Social quanto o FDREINF, o que eu queria trazer assim, de informação, né? A questão das fiscalizações. Até eu não encontrei dados atualizados, isso aqui está lá na página o material da página da Receita, uns manuais, tantos manuais que tem disponível lá. Que é interessante para a gente ter uma dimensão, assim, do porquê. E daí, quando olha esse número gigante, a gente fica, mas por que a Receita demorou tanto, né? Porque o SPED começou em 2007, porque só agora... Claro que teve todo esse trabalho de integrar os órgãos, o Ministério do Trabalho, a Caixa, a Previdência Social e a Receita. Mas é de interesse deles, né? Porque olha as diferenças aqui. Esse valor aqui é sobre diferenças de contribuições previdenciárias devidas que foram informadas em folha e não estavam na GFIP. Olha aqui o número. Assusta, né? É muita coisa. Salário, gente. Salário e ordenados pagos a empregados não incluídos em folha. Como assim? Isso aqui foi pago e não estava na folha? É muito alto, né? Tem mais? Questão de enquadramento incorreto da atividade. Questão de risco ambiental, PPRA. Olha a diferença. Remuneração sobre férias não declaradas. Como assim? Pode não declarar férias? Está aqui. E aqui, mais intrigante ainda é a questão da falta de informação e do que eles apuraram no ano de 2010. Adicional noturno. Como assim? Será que é só isso que não estava informado de adicional noturno? A gente sabe que aqui é onde mais as empresas pecam, né? Por não pagar por funcionário. Mas é por que a Receita não tem um número melhor? Porque não tem de onde vai tirar essa informação. Não tem de onde buscar. Então, o E-Social, ele vem trazendo tudo isso aqui. Todas essas informações para dentro do sistema da Receita Federal. Não só com o objetivo de fisco, que é o maior, mas também para controle até do próprio empregado. Também, diante desses números aqui, só para também falar de novo, como eu comecei a palestra, será que nós, contadores, não somos também responsáveis por isso? Então, nesse momento, acho que a gente tem que começar a pensar. Pensar em tudo que vai refletir essas mudanças do E-Social. Onde vai parar todos esses dados que ela não tinha, que agora ela vai ter. Porque ele não vai parar por aí, né, gente? Tem mais coisa vindo. A ideia da Receita é ter um banco de dados para o empregado consultar. Para ele saber se as informações estão sendo passadas pela empresa, estão corretas. Então, também é uma ideia da Receita Federal. Também um módulo de reclamatória trabalhista.
E, por fim, o cruzamento total de dados, a auditoria e a fiscalização disso, né? Integrar todas as informações e gerar a fiscalização. Aqui eu trouxe a questão da página assim, do E-Social, porque, como eu falei também antes no início, ainda tem colegas que não entraram no E-Social, que ainda tem visão de que é coisa de RH, que é coisa lá do DP, das meninas que fazem DP. Não é, gente. Está aqui, a ferramenta existe. Toda semana, praticamente diariamente, estava saindo notícias. Reunião, o que está acontecendo, o que eles estão estudando, o que eles estão querendo mudar. Então, acompanhem isso aqui. É importante. A gente pode, daqui a pouco, tirar daqui uma informação para ajudar o gestor lá da entidade que nos contratou, que espera que a gente faça esse papel. Então, acompanhem isso. Também existe uma ferramenta muito interessante, ó, Árvore do Conhecimento. Mas a instituição tem pouco recurso. Eu não posso mandar meus funcionários, às vezes a gente ouve isso dos gestores, não posso mandar meus funcionários fazer curso de E-Social. Não posso, não tenho dinheiro para isso. Está lá, de graça. Entra no site, abre aqui, tem vários vídeos de graça. Só entrar e acessar. Tem tutoriais sobre tudo, assim, como preencher uma tabela, daquelas específicas, assim, que eu comentei que existem lá no E-Social, né? Tem orientação específica. Como eu faço uma admissão? Como eu envio esse evento? Tem tutorial lá. Ó. É só clicar aqui, tem vários. É curso extenso, vou ficar o dia inteiro vendo. 2 minutos, 3 minutos. Eles são objetivos. Eles vão lá e mostram. Clica aqui, faz aqui. Bem objetivos. É muito interessante. E aí, gente, eu vou dar um espaço aqui, porque eu acho que eu acabei rápido demais. Mas trouxe uma mensagem, tá? Eu vou dar um espaço para perguntas, se vocês tiverem interesse. Mas eu queria deixar essa mensagem aqui, é um diálogo entre a Alice e o gato, a Alice do País das Maravilhas. Ela pergunta para o gato, né? Pode dizer-me que caminho eu devo tomar? E aí ele, com muito propósito, responde: isso depende do lugar para onde você quer ir. Aí ela diz: não tem destino certo. E aí ele conclui: então, nesse caso, qualquer caminho serve. Isso serve para nós, contadores? Podemos ser Alice? Não podemos, né? Não tem como. A gente tem que parar de ser o resolvedor do problema quando ele já aconteceu. A gente tem que se antecipar, planejar, programar. A palestra até, quando eu montei ela, estava bem técnica. Aí eu fui olhando assim, mas não é um curso de E-Social. Eu fui mudando os slides. Não, eu tenho que focar em falar mais da postura do contador mesmo. Trazer ele para essa realidade do E-Social, para a realidade dessas mudanças do SPED, porque está cada vez mais forte isso, gente. A questão da rapidez da informação, da tecnologia avançando, a gente tem que tirar benefício disso. A gente não pode só reclamar da Receita Federal, que ela faz fiscalização, a gente não pode só reclamar. A gente tem que tirar proveito disso. Onde eu posso auxiliar a instituição, já que está acontecendo essas mudanças, e a instituição do terceiro setor, então, ela sofre muita carência, inclusive de profissionais qualificados. A instituição do terceiro setor, ela é diferente, gente. Ela é diferente. Eu não posso fazer contabilidade das empresas em geral, comércio, indústria, e achar que eu vou pegar uma entidade do terceiro setor e vou resolver. Eu não posso. Eu tenho que estar qualificado, eu tenho que ir atrás da informação para atender bem o meu cliente, atender bem a minha instituição. Desde se eu trabalho numa grande instituição do terceiro setor, uma grande fundação, uma grande entidade, ou se eu trabalho no menor, no pequeno, se eu tenho vários clientes. Eu tenho que mostrar o valor do terceiro setor e como o meu trabalho pode contribuir para essa instituição. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, assim, para a gente se mexer um pouquinho da cadeira, sair um pouquinho, ser mais proativo, ser mais participativo nas instituições. E aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, me faça, eu já falo aqui, e aí ele pode ir mostrando lá. Que eu acho que ele não consegue virar, eu acho. Vocês vão ter que fazer, eu vou repetir aqui a pergunta. Dúvidas? Perguntas? Fale, Miriam.
Não, é todas as informações. Ela está perguntando da FD Reinf. Não, ela já começa. O que acontece? No momento em que eu envio a folha, a obrigação do terceiro setor, eu já vou enviar a folha em novembro. Primeira folha eu vou fazer em 7 de dezembro. Ela já não vai me gerar uma obrigação de DARF? Então, eu já tenho que estar fazendo FD Reinf. Não diz isso. Não diz isso. Não está escrito em lugar nenhum. Mas se eu vou fazer, onde é que eu vou fazer a DARF? Se ali diz que eu vou gerar a DARF no sistema. Se eu já vou fazer a folha de novembro no E-Social, eu já vou começar a FD Reinf junto. Todas as informações. Todas as informações. Isso. Outra questão... Fiz o E-Social em novembro, né? Ok. Acabou de GFIP. Não. Lá fala que é só em janeiro. Então, o que eu vou fazer em novembro, dezembro? Competência novembro, dezembro? GFIP e E-Social. GFIP não, desculpa. O CFIP e E-Social. Então, eu vou fazer as duas obrigações em novembro e dezembro. Porque lá fala que o GFIP vai ser só em dezembro. Então, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter essa informação. Então, eu vou fazer as duas coisas juntas. Isso. Dúvidas? Pelo menos neste primeiro ano. Até, assim, com colegas, né, profissionais e pessoal que dá curso, né, nessa área, assim, eles falam que tem instituições que estão substituindo já. Só que o problema é que a legislação não diz que eu posso fazer isso. Não caiu ainda, ela não foi... A legislação, por exemplo, que nos obriga a fazer a DCTF, ela não fala. Exatamente. Isso, a DCTF, ué. Julho. É que vocês é grande empresa, né? Terceiro setor, não. O terceiro setor é só mais adiante. Então tá, pessoal. Se ninguém tem dúvidas, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Boa noite. Sim, acho que já tá no site o material. Já tá lá no site. Vai estar disponível com cronogramas, explicações direitinho, material da onde... questão das referências também, né, da onde a gente tirou. Tá ok? Obrigada. Boa noite a todos.